Seja bem-vindo ao Salmodiando, o podcast da De Volta à Vida. Hoje eu queria agradecer você. Eu tô com saudade de você aqui no YouTube. Eu não consegui produzir conteúdo durante esses dias. São praticamente 2 semanas sem trazer o conhecimento da Palavra de Deus até você aqui pelo YouTube. Só conseguindo fazer pela plataforma de podcast, tanto no Spotify quanto no Deezer. Mas hoje a gente está aqui e a gente está fazendo uma programação conjunta, onde daqui eu vou postar o podcast depois nas plataformas, mas nós vamos entrar no estudo sobre o Pai Nosso. Nós teremos aí mais ou menos 3 aulas sobre o Pai Nosso para que a gente possa meditar no conhecimento da estrutura da oração que Jesus deixou para a gente. Esse texto, ele se encontra em Mateus capítulo 6, do verso 9 até o 13, e é a oração mais famosa de toda a história. É o conhecimento da oração mais aplicado em todos os tempos. E também uma coisa que a gente precisa saber é que é um exemplo de oração de todos os 3 tipos de oração que nós conhecemos: a oração devocional, a oração intercessória e a petição pessoal. Olhando a estrutura da oração, nós vamos ver que primeiro a gente faz toda a nossa devoção a Deus, depois a gente intercede pelas pessoas que estão próximos da gente e por último fazemos os nossos pedidos pessoais. Essa oração ela surgiu num monte ao lado do Mar da Galileia, onde Jesus estava ensinando as multidões e também os seus discípulos o que era viver o estilo de vida do reino, de acordo com as suas prioridades, de acordo com o seu coração e também os seus valores. Foi nesse contexto de ensinamento e aplicação da cultura do reino de Deus que Jesus disse: vós orareis assim. Jesus deixa o ensino e também um mandamento para que a oração seja aplicada dessa maneira. Um dos erros que muitas pessoas cometem é aplicar de maneira literal cada uma dessas palavras sem discernir o sentido e a intenção de Jesus Cristo para cada uma delas, tornando assim uma oração de vã repetição. Mas Jesus estava tratando de coisas poderosas, trazendo a seus discípulos um conhecimento poderoso para que eles pudessem se relacionar com Deus. Por quê? Porque esse modelo de oração nos dá uma revelação de quem Deus é, da sua pessoa. Revela atributos divinos, também nos dá uma revelação do reino de Deus e como esse reino se manifesta, como ele se move. Em essência, Jesus estava dizendo: mantenha essas coisas, esse ensinamento no centro da sua vida de oração. Porque se você orar dessa maneira, se você compreender a maneira que é para você falar com o Pai, certamente sua vida de oração será bem-sucedida, sua oração será atendida. Jesus nos ensinou 6 pedidos para fazermos habitualmente, cada um com muitas implicações e também aplicações. Os 3 primeiros vão focar a glória de Deus. E dentro da questão da glória de Deus, nós vemos o nome de Deus, o seu reino e a sua vontade. Os 3 últimos pedidos focam as necessidades do ser humano, físicas, relacionais e espirituais. Logo de cara, Jesus começa dizendo Pai. E nós precisamos entender e enxergar Deus como Pai. O ensino de Jesus começa fazendo esse reconhecimento, tratando Deus como Pai. Um Pai nosso que estás no céu, que santificado deva ser o seu nome. Porém, os judeus viam a Deus principalmente como sublime Criador e Rei, distante do relacionamento pessoal de Deus com o homem. A expressão nos céus, ela aponta para a majestade transcendente de Deus, alguém que é infinitamente superior em poder e grandeza, capaz ou incapaz de se relacionar com o homem. Porém, Jesus ele quebra esse paradigma estabelecido pelo homem e ele trata Deus com intimidade. Ele trata Deus como alguém que é próximo, como um pai que conhece. No início de sua oração, Jesus está mostrando que o Deus Criador também é o pai deles. Jesus queria que eles vissem seu afeto, sensibilidade e seu envolvimento com o povo. Jesus enfatiza isso
essas duas dimensões de Deus, sua sublime majestade e sua sensibilidade como Pai, porque Ele é igualmente poderoso e pessoal, transcendente e sensível. Deus conhece as nossas necessidades. Deus não fechou os seus olhos para aquilo que nós precisamos. Nossas necessidades físicas, relacionais e espirituais, elas são conhecidas do nosso Deus e nós precisamos enxergar que Ele é todo-poderoso, mas também Ele é sensível a cada uma delas. Teremos uma visão errada de Deus se separarmos esses dois aspectos, e esse foi um erro. Eu acredito assim, penso assim na história, porque a igreja tem dado ênfase no Deus transcendente que governa o infinito e tem perdido o Deus sensível, o Deus presente, o Deus Pai. Falamos muito de um Deus grande, soberano, poderoso, que faz todas as coisas, mas às vezes o nosso coração está semelhante ao coração do povo de Israel no deserto, que quando teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus e se relacionar com Ele, fez a opção para que Moisés pudesse ser ali o porta-voz de Deus para o povo, impedindo um relacionamento íntimo com o Senhor. Dirigindo a Deus como Pai, Jesus estabeleceu o contexto de intimidade com Deus dentro da sua soberania e majestade. Eu digo para você que está ouvindo esse podcast, Deus, Ele é soberano e majestoso, mas Ele deseja ser íntimo seu. Deus não está tão longe para que você não possa alcançá-lo, para que você não possa se relacionar com Ele. Deus não está tão longe para que Ele não possa preencher o seu coração e abençoar a sua vida. Então, a oração que Jesus está ensinando, ela vai dar todo esse conhecimento para a gente. Hoje nós vamos falar de orar pela glória de Deus. Os 3 primeiros pedidos de Jesus relacionam-se com a glória de Deus. Que seu nome seja considerado santo, que seu reino seja manifestado publicamente e que sua vontade seja feita individual e coletivamente pelo seu povo. A primeira petição, orar para que o nome de Deus seja santificado, é porque o nome de Deus refere-se à sua pessoa, seu caráter e à sua autoridade. E o nome de Deus é santificado quando respondemos a Ele da maneira que Ele merece. Não adianta dizer que Deus é santo e eu, conhecendo Ele, sendo seu servo, sendo um discípulo de Jesus, ter uma vida que está impregnada de pecado. Se Deus é santo, o nome de Deus é santificado a partir do momento que eu, como servo, como filho, respondo ao Senhor da maneira que Ele merece. Quando nós oramos para que o nome de Deus seja santificado, estamos pedindo para que o Pai assuma o lugar mais elevado na nossa vida. Também o reverenciamos, também louvamos o seu nome, não querendo nada ao contrário, além de que Ele seja exaltado. Existe a questão de Deus assumir esse primeiro lugar, o lugar mais alto da nossa vida, o lugar mais elevado em nosso coração. Se Deus não for a primazia da minha vida, certamente o nome dele não estará sendo santificado porque os meus atos não são semelhantes aos atos de Cristo. A petição número 2 a respeito da glória de Deus é orar para que venha o teu reino. Esse pedido é para que o reino de Deus seja manifesto publicamente na terra. E aonde é que o reino de Deus opera? O reino de Deus é o lugar onde a palavra de Deus é obedecida e a sua vontade é feita e o seu poder é manifesto. Eu tenho um exemplo em Mateus 12, 28, que diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. E por que Jesus diz isso? Porque o homem não foi criado para viver possesso, possuído, endemoniado. O homem foi feito para ser cheio da presença de Deus, para revelar, refletir a grandeza de Deus. Porém, quando Jesus diz isso, expulsando aquele mal, Jesus está dizendo que aonde a vontade de Deus é feita, aonde a vontade de Deus é expressa sob a autoridade de Jesus, o reino está presente. Então, essa oração
de pedir para que Deus venha trazer o reino dele, é a oração que nós declaramos ao Pai: Senhor, eu estou disponível, disposto, eu estou a fim de obedecer a tua palavra, eu estou a fim de levar conhecimento da tua palavra para que muitas pessoas possam obedecer. A petição número 3 é orar para que a vontade de Deus seja feita. O terceiro pedido relacionado à glória de Deus é que Deus quer que o seu povo faça a sua vontade, tanto individual quanto coletivamente. Nessa oração, nós dispomos os nossos corações a obedecerem à vontade de Deus, a obedecer os seus mandamentos, a cumprir as missões ministeriais que Ele dá a cada um de nós. Aleluia! Nós podemos ter posicionamentos diferentes dentro dos ministérios, nós podemos ser pessoas usadas de maneira diferente, mas a questão é que Deus tem uma missão para cada um de nós, Deus tem um propósito para cada um de nós, e você que me ouve, eu te falo aqui sem dúvida nenhuma, Deus tem utilidade para você, você não é um inútil na obra de Deus, você não é uma pessoa aquém de realizar algo em nome do Senhor, pelo contrário, Deus ele tem um plano poderoso para transbordar a presença dele na sua vida e te usar de maneira gloriosa. Quando nós oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra, nós estamos pedindo para que a justiça de Deus seja concretizada, para que a sua santidade e o seu amor seja estabelecido. Nós estamos orando para que a terra se torne semelhante ao céu, aonde o nosso Rei reina na perfeição do seu amor e todo o povo se alegra com sua beleza e também com a sua majestade. É tempo de nós compreendermos aquilo que Jesus quis dizer com a oração do Pai Nosso. Quanta informação foi compartilhada com você aqui agora. Quantas coisas chegou até o teu conhecimento para você entender que não apenas meras palavras repetidas sejam proferidas por você. Pelo contrário, não é isso que o Senhor tem para a sua vida. Eu tenho certeza e total convicção que o que Deus quer é que você entenda a maneira certa de santificar o seu nome, de manifestar o seu reino e de ser um instrumento poderoso de Deus para que a vontade dele seja estabelecida na terra. Nós temos visto nesse tempo um discurso do ódio do mundo contra a igreja de Cristo, mas nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo escolhido, o povo adquirido, o sacerdócio santo, que fomos comprados com um alto preço para revelar a glória de Deus sobre a face da terra. Você que está ouvindo aí essa mensagem, que vai fazer a sua oração logo mais, use esse conhecimento que está sendo transmitido a você, use esse conhecimento que está chegando até a tua vida para você fazer uma oração segundo aquilo que Jesus disse, manifestando esses pedidos que Jesus nos ensinou a fazer para que a nossa oração possa ser atendida por Deus. Essa foi só a primeira aula, nós vamos ter mais 2 sobre o Pai Nosso. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao meu coração, ao seu coração, e nós estaremos nos adequando, nos preparando para ter uma vida de oração excelente, uma vida de oração com resultado, uma vida de oração de propósitos alcançados. Eu abençoo sua vida, não posso deixar de pedir para você deixar o seu like aí nesse vídeo ou deixar a sua resposta, você que vai ouvir aí pelo podcast, sempre tem uma pergunta aí para você participar, independente da plataforma, interaja com a gente, interaja comigo, faça perguntas, deixe sugestões, faça sua crítica também, você pode criticar, não tem problema, o importante é a gente estar junto, porque o ferro com ferro se afia e a gente melhora cada dia mais. Se estiver no seu coração o propósito de estar abençoando essa programação, tenha liberdade de ver aí na descrição
desse comentário que a gente está fazendo sobre a palavra de Deus, a maneira de você ofertar, de você ajudar, de você estar junto com a gente. Porque eu não sei se você sabe, a De Volta à Vida é uma casa de recuperação que cuida de dependentes químicos e alcoólicos, e a gente tem feito isso já há 10 anos com muita alegria e muitos são os frutos, tá bom? Que Deus te abençoe, que a mão poderosa do Senhor continue suprindo toda a necessidade, tudo aquilo que você deseja viver seja alcançado através da sua oração na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e fica na paz.